Vamos lá, futuros suboficiais casensados da Marinha do Brasil, para o penúltimo vídeo de Direito Constitucional. De acordo com o nosso índice, a gente já falou sobre Poder Executivo, terminamos o Poder Legislativo com o final do Tribunal de Contas da União e agora estamos entrando na unidade de ensino 1.5, que é Poder Judiciário. Dentro do Poder Judiciário, a gente vai ver as funções, as garantias do Poder Judiciário, a organização da carreira, garantias aos magistrados, as vedações e o STF. Então vamos lá. Lembrando que no canal já tem 11 vídeos de Direito Constitucional, vai parar no 13º, estamos no finalzinho. Vamos lá, como sempre, Direito Constitucional, um olá, né, uma chamada aqui, mas o que nos interessa parte daqui, objetivos de aprendizagem. São objetivos de aprendizagem: citar as funções do Poder Judiciário, citar as garantias do Poder Judiciário, descrever a organização da carreira da magistratura, citar garantias aos magistrados, citar as vedações aos magistrados e descrever o Supremo Tribunal Federal. Introdução. Pode-se afirmar que não é possível conceber um Estado de Direito sem um Poder Judiciário independente, responsável não só pela solução definitiva dos conflitos, mas também pela garantia da integridade do ordenamento jurídico, mediante a aferição da compatibilidade entre os atos estatais e a Constituição. Observa-se que a plena independência entre os poderes executivo e legislativo não é um pressuposto obrigatório para termos um Estado de Direito, visto que, no sistema parlamentarista, a relação entre os poderes executivo e legislativo não é propriamente de independência, mas sim de colaboração, uma vez que a manutenção do exercício do poder por parte de um depende da vontade do outro. Mas lembrando que o nosso sistema não é esse sistema parlamentarista, tá? Diferentemente, seja qual for o sistema de governo, presidencialista ou parlamentarista, o Poder Judiciário sempre e obrigatoriamente deve ser o poder plenamente independente, em um Estado democrático de direito, incumbindo da guarda da Constituição, a fim de conferir efetividade, dentre outros, aos princípios da legalidade e da igualdade. Agora começa a nossa matéria. 1.5 Poder Judiciário. Os órgãos que integram o Poder Judiciário foram enumerados no artigo 92 da Constituição. São eles: STF, Conselho Nacional de Justiça, STJ, Tribunal Superior do Trabalho, TST, Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais. Vou melhorar aqui, vou ler na íntegra para facilitar você que só está ouvindo. Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Supremo Tribunal de Justiça, Tribunal Superior de Justiça, ou seja, tudo que tiver tribunal faz parte. O Supremo Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior de Trabalho, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, Tribunais de Juízo do Trabalho, Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares, os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Parágrafo 1º, Supremo Tribunal Federal, o Conselho de Justiça e Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na capital federal. Parágrafo 2º, o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional. E aqui um organograma. Aqui. Supremo Tribunal Federal é o intérprete definitivo da Constituição. Os superiores tribunais, né? STJ, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. Lembrando, todos eles têm os regionais, exceto o militar. E aqui o TST, TSE e TSM fazem parte da Justiça Especial, tá? Não é juizado especial, é Justiça Especial. Causas especiais têm juizados dentro disso daqui, dentro das causas cíveis. O Supremo... vou fazer a leitura do gráfico completo. Superior Tribunal Federal,
Eu já fiz desses 3 aqui, desses 4. Agora, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral. As juízes de direito, juízes federais, que é o Tribunal Regional Federal, juízes de trabalho, juízes eleitorais e juízes militares. Tá aqui. Esse aqui, TRF, Tribunais Regionais Federais. A eles, juízes federais. Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Já vimos isso aqui. E, assim como o Conselho Nacional de Justiça tem sede na capital federal. Então, sede dos tribunais federais superiores, capital federal, e também o Conselho de Justiça. Agora, 1.5.1, funções. O Poder Judiciário tem por função típica, ou seja, normalmente, a jurisdicional, inerente à sua natureza, pela qual lhe compete, coercitivamente, em caráter definitivo, dizer e aplicar o direito às controvérsias a ele submetidas. Exerce ainda funções atípicas, ou seja, incomuns, na natureza executiva administrativa, organização de secretarias, concessão de licenças e férias e a seus membros, juízes e demais servidores, bem como de natureza legislativa, elaboração do regimento interno. Agora, sobre a parte jurídica, né, o judiciário, quem vai nos esclarecer durante o transcorrer desse vídeo vai ser o Sintra, o Grinover e o Dinamarco. Segundo eles, o conceito sobre jurisdição. Nos dão um bom conceito sobre jurisdição. Então vamos lá. Uma das funções do Estado, mediante a qual este se substitui aos titulares dos interesses em conflito para, imparcialmente, buscar a pacificação do conflito que os envolve com justiça. Essa pacificação é feita mediante a atuação da vontade do direito objetivo que rege o caso apresentado em concreto para ser solucionado. E o Estado desempenha essa função sempre por meio do processo, seja expressando imperativamente o preceito através de uma sentença de mérito, seja realizando no mundo das coisas o que o preceito estabelece, através da execução forçada. Em linhas gerais, há 3 características básicas da jurisdição: lide, inércia e definitividade. Em regra, alguém terá uma pretensão resistida e insatisfeita. Não sendo ela pacificamente resolvida, quem se sentir lesado poderá bater às portas do judiciário, apresentando a lide, que, substituindo a vontade das partes, dirimirá o conflito, afastando a resistência e pacificando com justiça. Já por inércia, temos que o judiciário só se manifesta mediante provocação. Por fim, a definitividade, na medida em que as decisões jurisdicionais transitam em julgado e, acobertadas pela coisa julgada, não mais poderão ser alteradas. Garantias do poder jurídico, o poder judiciário. A Constituição conferiu importantes garantias ao Poder Judiciário como meio de lhe assegurar autonomia e independência para o imparcial exercício da jurisdição. Essas garantias, portanto, não devem ser vistas como privilégios dos magistrados, mas sim como prerrogativas que asseguram ao próprio Poder Judiciário a necessária independência para o exercício das suas relevantes funções constitucionais, sem ingerência e pressões dos poderes legislativo e executivo. Ao Poder Judiciário é assegurada a autonomia administrativa e financeira. Aí o Paulo e Alexandrino vão nos explicar o que é isso. Em razão da autonomia financeira, os tribunais elaborarão suas próprias propostas orçamentárias, desde que dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretriz Orçamentária. Desse modo, o Poder Judiciário, embora não disponha de orçamento próprio, tem assegurado constitucionalmente o direito de elaborar sua proposta orçamentária com a participação ativa na fixação dos limites de gastos da Lei de Diretriz Orçamentária.
A autonomia administrativa confere aos tribunais do Poder Judiciário a competência para eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízes que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correcional respectiva. Prover, na forma prevista na Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição. Propor a criação de novas varas judiciárias. Prover, por concurso público de provas ou de provas e títulos, os cargos necessários à administração da justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei. E, por último, conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhe forem imediatamente vinculados. É aquela velha história que eu falo sempre para geral. Precisa gravar isso? Não, não precisa gravar. Porque você imagina um advogado, né, que trabalha efetivamente com direito, ou até o juiz, que imagine que ele tenha que decorar todas as leis. Não é assim que funciona. Tá? Você precisa saber onde encontrar. Então, qualquer questão na sua prova que exigir o conhecimento relacionado ao poder judiciário, você vai vir no seu índice e vai em poder judiciário. Começa na página 124. O que eu estou pretendendo adquirir o conhecimento ou responder? É algo relacionado às funções do poder judiciário? É algo relacionado às garantias do poder judiciário? Ou organização de carreira, ou até dos magistrados? É vedação ou é sobre o Supremo Tribunal Federal? Baseado nesse auto-questionamento, você vai direto à página contida no índice. Muito fácil, simples, rápido também. Não inventa de decorar, porque não vai dar. Agora vamos falar um pouquinho sobre organização da carreira. O ingresso na carreira de magistratura, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, então inicia no juiz substituto. Dar-se mediante a realização de concurso público. O ingresso na carreira de magistratura dá-se a realização de concurso público de provas e títulos, com participação da Ordem dos Advogados, OAB, em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito no mínimo 3 anos de atividade jurídica e obedecendo-se nas nomeações a ordem de classificação. A promoção do magistrado na carreira será feita alternadamente por antiguidade e merecimento, entendida as seguintes normas. É obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos que aceite o lugar vago. Aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 dos seus membros, conforme procedimento próprio e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. E, por último, não será promovido o juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-lo ao cartório sem o devido despacho ou decisão. Mais uma vez, eu concito os senhores que vocês não vão decorar isso aqui, né? Ainda mais promoção por antiguidade, merecimento relacionado a juízes, sobre atividade jurídica, não. Até porque a gente sabe que o STF segue outras regras, né? Não tem concurso para STF. Ele está falando da organização da carreira de juiz, a magistratura. Não está falando do STF, não. E aqui não precisa você decorar nada disso. A gente está falando sobre efeitos da carreira, né? Então você vê no índice organização da carreira. Eu já sei que está a partir da página 127, vou lá no Casenso, página 126, ó, certinho, página 127. O índice te ajuda muito nesse trabalho. Continuando.
O juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal. O ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse público, fundamentar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. Esse aí é o caso de você mandar o cara para casa, né? Não é o cara que está pedindo para ir, não. Ele fala aqui, por interesse público. É o Estado mandando ele para casa por ordem, tá? E isso vai acontecer depois da decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial com um mínimo de 11 e no máximo 25 membros, para o exercício de atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas de competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição do tribunal pleno. A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedada férias coletivas nos juízes e tribunais de segundo grau, funcionando nos dias em que não houver expediente forense normal. Juízes em plantão permanece. Esta vedação não alcança o STF, tampouco os demais tribunais superiores. Então, STF e tribunais superiores possuem recesso sim. Garantias aos magistrados. No artigo 95 da Constituição, garante aos membros do Poder Judiciário a vitaliciedade, a inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. Ele vai explicar cada uma delas, calma. Em relação aos juízes de primeiro grau, a vitaliciedade só será adquirida após o cumprimento de estágio probatório. Ele nos explicou, né, no qual não há que se faltar em vitaliciedade. Nesse caso, esse aqui, vitaliciedade, vem de vitalício, ou seja, ele não vai poder ser destituído. É como você estabilizado. É estabilizado, não é assim de H, não pode ser mandado embora, entendeu? Não pode ser afastado. Então, continuando. Em relação aos juízes de primeiro grau, a vitaliciedade só será adquirida após o cumprimento do estágio probatório, no qual não há que se falar em vitaliciedade. A perda do cargo dependerá da deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado. Uma vez cumprido o estágio probatório, o magistrado só perderá o seu cargo em virtude de sentença judicial transitada e julgada. Está aqui. No seu caso é por conselho de disciplina. No caso do juiz, é por sentença judicial transitada em julgado. A inamovibilidade assegura que os magistrados somente poderão ser removidos por iniciativa própria, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão adotada pelo voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa, é claro. A inamovibilidade não impede ainda que o magistrado seja removido por determinação do CNJ, a título de sanção administrativa, assegurada ampla defesa. Essa inamovibilidade é o camarada não poder ser movimentado. Pronto. Fica fácil de entender. Imagina você. Se você tiver inamovibilidade, significa que a Marinha não vai poder te movimentar. Assim, pra gente isso é uma desvantagem, mas no caso do juiz não, ele não quer ser transferido. Então ele tem isso garantido, ele não vai sair daquela jurisdição. Agora, a irredutibilidade do subsídio assegurado aos magistrados tem por escopo evitar que a sua atuação seja objeto de pressões advindas de redução de sua espécie remuneratória, garantindo-se com isso a dignidade e a independência necessária ao pleno exercício das suas funções. Essa irredutibilidade fala de pecúlio, né? É irredutível. Olha só.
Quando você fala irredutível, você pensa logo em salário. É isso aí mesmo, tá? Não pode reduzir o PG do cara, não. Irredutibilidade. Aqui, ó. Advindas da espécie remuneratória. Então, não tem essa redução de salário, não. Irredutibilidade é não reduzir o que ele já possui. Entretanto, esta garantia contempla apenas a chamada irredutibilidade jurídica, ou seja, a irredutibilidade nominal do subsídio e não da sua irredutibilidade real. Significa dizer que a irredutibilidade não assegura o direito à atualização monetária do valor do subsídio em face da perda do poder aquisitivo da moeda, da inflação, mas tão somente que o valor nominal não será reduzido. Se ele recebe 30 mil reais, não vai poder receber só 29. Mas assim, a inflação, com 30 mil reais ele comprava um carro. Hoje com 30 mil reais ele compra só 2 rodas. Aí ele não pode pedir aumento, por quê? O valor não é irredutível. Agora o poder de compra, oriundo de situações referentes à inflação, aí não entra nesse mérito não. A irredutibilidade não impede tampouco a incidência ou o aumento de tributos sobre o valor do subsídio, ainda que isso implique em sua redução nominal. Vedações. A fim de assegurar maior imparcialidade no exercício de suas funções, a Constituição estabelece algumas vedações aos magistrados, que dizem respeito a atividades e condutas consideradas incompatíveis com a missão de membro do Poder Judiciário. Destarte é vedado aos magistérios. O que é vedado aos magistrados, né? O que ele não pode? Ele não pode exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Ele não pode receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processos. Ele não pode dedicar-se à atividade político-partidária. Isso é importante, não pode. Ele não pode receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Também não pode exercer a advocacia no juízo ou tribunal no qual se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Então, ele foi afastado, exonerado, ele não pode voltar a exercer cargo de advocacia no juízo ou tribunal, no mesmo lugar que ele trabalhava, antes de 3 anos. Essa última vedação, denominada quarentena, tem por objetivo reforçar a independência e imparcialidade do poder jurídico. Visa evitar o tráfico de influência. Isso, tráfico de influência, porque ele acabou de sair de lá, então ele tem muita campanha, muita costa ainda. Para evitar que permaneçam muitas campanhas e costas, então espera 3 anos, que aí a galera vai sendo movimentada e ele chega lá, não tem mais campanha nenhuma para coxar ele. Aí ele vai seguir o seu pleito com imparcialidade na mesma condição que os outros. Ou exploração de prestígio pelo magistrado perante o juiz do tribunal do qual se afastou. Tá, mesma coisa. Agora, Supremo Tribunal Federal. Composto de 11 ministros, nomeados pelo presidente da República após a aprovação da maioria absoluta do Senado Federal, dentre os cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. Notável saber jurídico. Novamente, essa questão de notável saber jurídico, né? O interessante para os outros tribunais, o camarada tem que ser concursado, né? A carreira de magistrado tem que ser concursado. Agora, para o Superior Tribunal, só precisa ter notável saber jurídico. O cara nem sequer precisa ter sido aprovado na prova da OAB. É só comprovar notável saber jurídico. Então, notável para quem a quem, né? E reputação ilibada. A gente sabe que reputação ilibada depende do contexto, né? Do nível de informações que você tem. Isso aí, uma concepção particular, é uma forma não muito eficiente de se escolher um ministro do Supremo. Mas está na lei, na Constituição, e é assim que é feito, tá? Tem que ter mais de 35 anos e menos de 65 de idade.
Como não existe regra pré-determinada para o preenchimento de vagas, o presidente da República é livre para escolher, desde que observados os requisitos constitucionais a seguir apontados, submetendo o nome à aprovação do Senado Federal. Caso haja a aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, o presidente da República fará a nomeação. Com a nomeação, cabe ao presidente do tribunal dar a posse, momento em que ocorre a imediata aquisição da vitaliciedade. São os seguintes os requisitos para a escolha dos ministros da STF: 35 e 60 anos, isso aqui a gente acabou de ver lá em cima, ser brasileiro nato, não pode ser naturalizado. Ser cidadão no pleno gozo dos direitos políticos e possuir notável saber jurídico e reputação ilibada. Já falamos sobre isso. Um ponto interessante a ser observado é que a Constituição em nenhum momento menciona que os ministros do STF devem ser obrigatoriamente bacharéis em direito. Olha aqui o que eu acabei de falar anteriormente. Não precisa ser bacharel em direito. Tampouco que seja originário da carreira da magistratura, embora haja a exigência de notável saber jurídico. Incoerente, né? E o que é notável saber jurídico? Bom, aqui estamos diante de um conceito jurídico indeterminado. Claro, indeterminado. O que é notável? Eu posso notar algo que outras pessoas julguem irrelevante. Não há como se dizer a priori o que é ou não notável saber jurídico. Isso deverá ser analisado caso a caso. O tribunal pleno dispõe do quórum para deliberação se presentes pelo menos 8 dos 11 ministros. Aí fica a pergunta no ar, né? Se todos os cargos de magistratura têm que fazer um concurso, por que na Suprema Corte não? Isso é uma dúvida que a gente fica aí mediante a Constituição, né? Por que justo na Suprema não precisa ter o gabarito, né? Não precisa ser gabaritado, só ter um notável direito. Enfim, o presidente do STF é eleito diretamente pelos seus pares para um mandato de 2 anos, sendo expressamente vedada a reeleição. Tradicionalmente, são eleitos para os cargos de presidente e vice-presidente do tribunal os 2 ministros mais antigos que ainda não exerceram. Então, nesse caso aqui do STF, quem escolhe o presidente do STF são os próprios ministros. E o escolhido vai ficar ali no cargo 2 anos e não pode se reeleger. Ele vai ficar só 2 anos e depois vai passar a vaga para outro. E ainda ele fala que os que têm mais tempo de casa, né, os mais antigos que ainda não exerceram, têm prioridade. Mas isso aqui é uma questão tradicionalmente. O que é tradicionalmente não significa que é obrigatório, né? As competências do STF se encontram nos artigos 102 e 103 da Constituição, podendo ser divididas em competências originárias, quando o STF processa e julga originalmente a matéria em única instância, e a competência recursal, quando o STF aprecia a matéria a ele chegada mediante recurso ordinário e extraordinário. Então, para a prova você leva isso aqui, ó. Competências do STF, é claro, artigo 102 e 103. Como elas são divididas? São 2 tipos de competência: a competência originária e a competência recursal. E a gente termina mais uma unidade de ensino, o exercício que a gente vai fazer no momento oportuno, mais à frente, depois de terminar a leitura de todo o material. E aqui a gente vai terminar o conteúdo. O próximo vídeo vai falar sobre, aí a gente vem aqui no índice, já falamos tudo isso aqui, sobre Forças Armadas, tá? E após a Força Armada a gente fechou a parte do direito constitucional e já vamos entrar no direito penal militar, com tudo isso aqui também para tratar, bastante coisa, tá? Mas o constitucional é o maior, então a gente já passou da metade do conteúdo. Então fica aqui o fechamento aqui com o Supremo Tribunal Federal, página 129, a gente encerrou o Poder Judiciário. Próximo vídeo, voltando aqui, próximo vídeo, para falar de Forças Armadas, a partir da página 132. Casenso, só aqui no Megamente MB. Seguinte, não vai dormir não, cara. Clica no play e já assiste o próximo. Tica esse evento, fecha aí o direito constitucional. Clica no play no próximo aí. Grande abraço e até o próximo vídeo.